Capítulo 191, Presente de Anderson. Depois de um tempo, ela voou. Estava nublado em Rolling Stone Town naquela noite. Portanto, ela veio com uma garrafa de vidro branco na boca. Depois de retirar a rolha, o luar dentro imediatamente preencheu o espaço. Vamos! Banhados pelo luar, os três entraram no Moonlight Woodlands um após o outro. O ambiente de pássaros e flores e o ar refrescante fizeram os dois se sentirem revigorados. Sob a liderança de ela, eles rapidamente pisaram no altar da deusa do luar. Curvem suas cabeças e rezem para a grande deusa do luar, Ássia. Ela os levará até Matthew. Ela lembrou. Os dois fizeram o que ele disse. Higar cutucou Levi com o cotovelo e disse desconfortavelmente: como devo orar de novo? Fazia tanto tempo que não interagia com os deuses que me esqueci deles. Levi disse naturalmente: sou bastante experiente nesta área. Para evitar erros ao lidar com vários deuses, a melhor maneira é usar apenas termos gerais. Primeiro, recite uma oração universal e então grite devotamente: louvado seja a deusa, ou louvado seja o deus, dependendo do gênero da outra parte. Não exagere. Eu sabia que havia uma pessoa azarada na história que havia confundido garota da dor e irmã do desejo. O destino dessa pessoa foi muito trágico. É como trapaça. Se você chamar todo mundo de seu bebê, não será fácil cometer erros. Pá, pá, pá. 3 raios caíram em sucessão, fazendo o rosto de Levi escurecer. Tendo alcançado seu objetivo, Higar imediatamente riu alto. Ele abriu os braços e gritou: louvado seja a lua antiga, o luar brilhante e eterno, o guardião da noite, a estrela da manhã dos viajantes, a grande Lady Ássia. Uma suave luz branca se iluminou e envolveu os dois, teletransportando-os para uma distância desconhecida. Após dezenas de segundos de caos, os dois abriram os olhos. Ouviram o som agradável de um chicote e viram Matthew ofegante. Uau! Haegar, viemos na hora errada? Li Wei perguntou curiosamente. Matthew imediatamente olhou para eles. Há uma alma encantada. Ela os está possuindo. Levi imediatamente ficou alerta. Eu entendo. Também sinto o cheiro da aura de um espírito maligno. O experiente Higar reagiu imediatamente. Um espírito maligno? Acontece que tenho os meios para lidar com eles. Enquanto falava, ele pegou sua grande espada e uma garrafa de óleo de espada que tremeluzia com luz azul. Esta garrafa de óleo de espada poderia fornecer à espada já afiada o efeito de uma arma matadora de espíritos. Dessa forma, ele poderia matar o espírito. Neste momento, Levi já havia avançado com suas próprias mãos. Aquela alma encantada era realmente astuta. Quando ela viu Levi correndo, sua primeira reação foi correr. Ela possui o corpo de Lumiere, virou-se e correu para a escuridão. No entanto, enquanto Levi corria, ele estendeu sua mão direita para Lumiere. Volte aqui. Habilidade: Dragão bebe água. Uma energia aterrorizante irrompeu de sua palma e formou um pequeno vórtice. O ímpeto de Lumiere foi temporariamente contido. Poucos segundos depois, ele caiu involuntariamente na palma de Levi. Vendo que a situação não era boa, a alma encantada tomou a iniciativa de se separar do corpo de Lumiere, querendo escapar. No entanto, como Matthew, que estava segurando sua raiva, poderia permitir que isso acontecesse. Na escuridão, um fantasma flutuou e tropeçou, a alma do encanto. Não deveria ter havido uma colisão entre corpos espirituais, mas o Drifter usou uma postura de ataque que era especificamente direcionada a corpos espirituais, fazendo com que os movimentos da alma do encanto parassem ligeiramente. Matthew aproveitou a oportunidade e atacou com o chicote em sua mão. Papá! 4 chicotes consecutivos atingiram o corpo da alma do encanto como um raio, e o último atingiu o Drifter. A primeira lamentou enquanto seu corpo desabava. A última soltou um som alegre. Bang! O corpo espiritual da alma do encanto derreteu e desmoronou como uma avalanche. Um pouco de pó espalhado e partículas brancas como a neve caíram no chão. Dica:
Você usou a reprimenda de Ursul para atingir com precisão o corpo principal da alma do encanto. Dissipar mortos-vivos e em efeito. Você matou a alma do encanto, LV-16, Elite Rara. A alma do encanto derrubou um conjunto de poeira estelar de corpo espiritual e 10 lágrimas de espectro. Você usou a reprimenda de Ursul para atingir sua criatura invocada, o Drifter. Força do Drifter mais 1. Os ataques do Drifter teriam um efeito de redução de velocidade contínua. O fogo da alma do Drifter foi levemente danificado. Os efeitos acima durarão 72 horas. Ufa! Matthew deu um longo suspiro de alívio. Essa alma do encanto era extremamente difícil de lidar. Se não fosse pela aparição de Levi assustando-a, seria realmente difícil para ele lidar com ela. A reprimenda de Ursul tinha um forte efeito restritivo sobre os espíritos, mas sua habilidade de possessão era muito forte. Matthew também não era muito bom em usar chicotes. Pensando no chicote, Matthew não conseguiu evitar olhar para baixo. Sem saber, sua mão agarrou a ponta errada. Sua palma estava uma bagunça sangrenta, seu antebraço, pescoço, rosto, panturrilha. Havia vários pequenos ferimentos em seu corpo que foram acidentalmente tocados pelo chicote. Este foi o resultado do uso de uma arma xenogênica sem maestria. O chicote ainda estava bom, mas se algumas das armas fossem usadas com força, alguém poderia até mesmo se matar acidentalmente. Parece que tenho que aprender a técnica do chicote no futuro. Sentindo a dor ardente de seu ferimento, Matthew continuou a sugar ar frio. Ele se aproximou e pegou temporariamente os itens que Charmisou havia derrubado. Neste momento, uma voz alta e clara veio de trás deles. Estou pronto. Onde está o espírito? Fim do capítulo. Capítulo 192, Presente de Anderson. Matthew ficou um pouco atordoado. O robusto Lorde avançou com uma espada brilhante na mão. Levi acenou com a mão. Da próxima vez que lutar, você pode negociar com o inimigo primeiro e deixá-la esperar por você. O rosto de Higar escureceu, e ele não disse nada. Matthew encontrou os dois e foi verificar Lumiere e XYI. Neste momento, os dois já estavam acordados. Quando se lembraram da cena agora, seus rostos ficaram vermelhos. No entanto, eles imediatamente fizeram uma careta de dor. Matthew rapidamente pegou a pomada curativa e aplicou neles. Esta pomada foi feita embebendo o extrato de bitter grass por um longo tempo. Teve um efeito extremamente forte em ferimentos superficiais. Na cidade de Bayan, esta pomada sempre foi a mais vendida em todos os principais boticários. Quanto ao motivo pelo qual os necromantes estavam tão interessados em comprar remédios para tratar ferimentos superficiais, Matthew ficou intrigado antes, mas agora ele de repente entendeu algo. Após uma rodada de tratamento, Lumiere declarou firmemente que havia se recuperado, mas ainda parecia um pouco assustado. Enquanto aplicava a pomada, ele perguntou a Matthew: se eu encontrar um inimigo assim da próxima vez, como devo lidar com ele? Matthew pensou por um momento. Existem armas que matam espíritos e feitiços de proteção contra fantasmas. Se você tiver que enfrentá-lo de frente, você só pode confiar em nossa poderosa força mental e vontade. Ou devo dizer, avançar para a lenda resolverá seu problema. Lumiere assentiu pensativamente. Por outro lado, a situação de XYI era terrível. Sua aptidão física era muito pior do que a de Lumiere. Depois de ser chicoteado por Matthew, ele não conseguia se levantar. O grupo discutiu por um tempo e decidiu enviar XYI de volta à superfície antes que eles fossem para a Cidade Baixa. Ao longo do caminho, Matthew também explicou os prós e contras do assunto para a dupla da Rolling Stone Town. Depois de ouvir, Higar disse seriamente: eu posso entender que você queira proteger a floresta tropical, derrotar a seita Lich Dragão e até matar Blinken. Estamos dispostos a apoiá-lo. No entanto, há uma coisa que você tem que me explicar. Matthew perguntou: o que é? Higar apontou com a mão direita. O que há de errado com essa criança? Matthew, você é muito irresponsável.
Na Rolling Stone Town, pessoas que têm trabalho infantil são açoitadas. Matthew seguiu seu dedo e olhou para ele. Bobo levantou a cabeça e olhou para ele com uma expressão confusa. Essa expressão era realmente como uma criança que foi sequestrada e vendida sem saber. Nas profundezas da caverna, ao lado do altar quadrado. Emily está morta. Anderson de repente rosnou em frustração. Como isso é possível? Com sua habilidade, se ela quisesse escapar, ninguém deveria ser capaz de detê-la. Lara calmamente persuadiu. Devemos recuar, Vingador. Não seja cegado pelo ódio. Um homem sábio sabe como se adaptar aos tempos. Mas Anderson não ouviu nada. Ele apenas disse friamente: tudo prosseguirá de acordo com o plano original. Temos o altar, a proteção do Deus da meia-noite e Urcos. Ainda temos uma grande chance de vencer. Lara prendeu a respiração. Posso desistir? Anderson olhou para ela com um olhar penetrante. O homem com tromba de elefante ao lado dele perguntou com interesse. Vamos lutar? Falando nisso, sua organização, oh não, agora é nossa organização. Como geralmente resolvemos conflitos internos em nossa organização? Nós votamos. Eu sou uma pessoa muito tranquila. Vou votar em quem me deixar tocar em sua coxa. No entanto, ele imediatamente olhou para a parte inferior do corpo de Anderson, que estava coberta de espinhos de osso e correntes de ferro e disse sem hesitar. Esqueça, eu votarei em Lara. Anderson rugiu furiosamente. Eu sou seu chefe. BQI, suma. Lara, parece que você sente falta da educação do seu pai. Hehe, se você ousar me desobedecer novamente, eu garanto que você será capaz de reviver sua última experiência. Lara se lembrou daquela noite na igreja sagrada, e todo o seu corpo tremeu incontrolavelmente. Seus olhos estavam cheios de medo. Eu entendo. Ela abaixou a cabeça para Anderson, seu rosto inteiro enterrado nas sombras. Anderson assentiu satisfeito, então olhou para o homem da tromba de elefante e começou a repreendê-lo. A desunião de seus subordinados o lembrou daquela noite na Rolling Stone Town. Isso lhe deu um péssimo presságio. Talvez recuar seja uma estratégia de vingança melhor. Uma rara sensação de arrependimento surgiu em seu coração. Neste momento, Lara caminhou com a cabeça abaixada. Ela parecia assustada, e sua voz estava trêmula. Anderson, não, chefe, eu só não acho que nossas chances de vencer sejam tão altas. A força de Emily está acima da nossa. Mesmo que ela acidentalmente encontrasse uma profissão que a contrariasse, ela não morreria tão facilmente. Talvez devêssemos evitar isso temporariamente. Claro, você é o chefe. Enquanto falava, ela caminhou desajeitadamente para o outro lado de Anderson. Anderson realmente tinha a intenção de recuar, mas seria embaraçoso se ele retirasse as palavras que tinha acabado de dizer. Portanto, ele decidiu dizer mais algumas palavras duras e esperar que Lara o persuadisse. Então, ele encontraria uma saída e pensaria sobre isso. Portanto, ele disse arrogantemente: você se esqueceu de que eu sou imortal. Enquanto for meia-noite, eu não vou morrer. Ah, um momento antes do grito. As 3 facas cortaram seu pescoço e crânio de ângulos diferentes. As 2 cimitarras cortaram sua cabeça como tesouras. Uma faca curta que estava piscando com uma luz vermelha perfurou profundamente seu crânio e saiu de seu pescoço, completando uma penetração. As maldições de Anderson ecoaram na caverna. As correntes em seu corpo inferior de repente se contraíram violentamente. Mas Lara estava preparada. Com um giro ágil, ela abraçou a cabeça de Anderson e se escondeu bem longe. 10 segundos depois, o cadáver sem cabeça de Anderson caiu no chão. Lara fechou lentamente os olhos da cabeça em seus braços. Ela olhou para o altar em choque. Estava tudo bem. Nada aconteceu. Parecia que Anderson não era como ele se gabava, recebendo a atenção dos deuses o tempo todo. Em frente ao cadáver sem cabeça, o homem da tromba de elefante levantou as mãos em pânico. Ei, esse é seu rancor pessoal. Não tem nada a ver comigo. Lara olhou para ele friamente. BQI, você é apenas um mercenário.
Não há necessidade de ser muito leal à igreja. Você entende o que quero dizer? Não fique no meu caminho. Não volte para a igreja sagrada, ou você vai se arrepender. BQI nervosamente beliscou o nariz. Eu pareço tão estúpido? Você acha que ainda ouso retornar à igreja sagrada depois que uma coisa dessas aconteceu? Eu não quero ser o bode expiatório. Não se preocupe, Lara. Você se lembra que eu votei em você agora mesmo? Estamos do mesmo lado. Eu só me sinto um pouco azarada. Porque toda vez que eu entro em uma nova organização, meu novo chefe é morto por seus subordinados. E nem fui eu quem fez isso. Esta já é a terceira vez. Lara abraçou a cabeça de Anderson e saiu rapidamente. Então lembre-se de fazer você mesmo da próxima vez. O que você disse faz sentido. BQI seguiu. Aonde você vai, Lara? Você pode me levar junto? Acabei de perder meu emprego. Farfalhar. Uma luz fria brilhou. Lara levantou sua cimitarra e avisou. Não me siga, ou posso garantir que você perderá mais do que seu emprego. BQI recuou envergonhada. Lara, por outro lado, correu descontroladamente, e logo suas costas desapareceram na escuridão. Dica: sua habilidade, dádiva da natureza, 2 meios, está em vigor. Você ganhou novas habilidades, resistência ao frio e contra feitiço. Resistência ao frio enfraquecida, você pode resistir ao frio muito bem, mas como não tem pelo, o efeito não é tão forte quanto o dos GNOLLS. Contra feitiço, L. Depois de enviar X e o Y de volta ao acampamento dos GNOLLS. O grupo voltou. Na metade do caminho, um novo presente apareceu de repente na frente de Matthew. O que são esses? São os presentes de Anderson. Mas eu já não os recebi. Neste momento, Matthew de repente notou o símbolo 2 meios. A última vez que o presente apareceu, parecia haver um prompt 1 meio. Isso significava que o presente do mestre das artes malignas Gnoll foi dado 2 vezes. Mas por que agora? Matthew estava confuso. No entanto, ele obteve a resposta após 10 minutos. Tem alguém vindo? Levi, que estava liderando o ataque, gritou de repente para parar. Não quero fazer mal. Na escuridão, uma coisa redonda rolou. A figura do guerreiro Drow apareceu lentamente. Quero falar com você. Isso é um pouco de sinceridade da minha parte. Fim do capítulo. Capítulo 193, eu definitivamente vou explodir você. A coisa preta continuou rolando no chão até atingir a parede de pedra à direita deles. Matthew olhou mais de perto. Não era a cabeça de Anderson. Você o matou? Combinado com o presente que ele tinha acabado de receber, Matthew entendeu a causa e o efeito. Lara assentiu pesadamente. Meu nome é Lara. Eu costumava servir a Ordem da Calamidade. Agora, eu quero fazer um acordo com você. Para mostrar minha sinceridade, eu vou te dar a cabeça de Anderson primeiro. Ele é o patriarca do sul da Ordem da Calamidade. Existem apenas 6 outras pessoas em toda a Ordem do Desastre Natural que estão no mesmo nível que ele. Ao fazer isso, eu cortei completamente meus laços com a Ordem. Eu acho que isso deve dissipar algumas de suas dúvidas. Rhaegar deu uma olhada em Matthew. Tenha cuidado com as armadilhas. Enquanto falava, ele levantou a grande espada em sua mão, pronto para lutar a qualquer momento. Lara de repente deu um passo à frente. Todos foram provocados por isso e estavam prestes a fazer um movimento, mas no segundo seguinte, a guerreira Drow tirou resolutamente todas as suas roupas. Silenciosamente, pedaço por pedaço, o tecido deslizou por seu tornozelo. Todos não puderam deixar de arregalar os olhos em choque. Que corpo chocante! Sua pele, que originalmente estava bem enrolada em pano, agora estava coberta de hematomas, marcas, feridas sangrentas, feridas podres e suturas. Havia também o seio meio cortado em seu peito esquerdo. Esta cena causou arrepios na espinha de todos. Foi isso que sua ordem fez com você? Matthew perguntou em uma voz profunda. Lara vestiu suas roupas de volta, uma por uma, sem expressão. Não é mais minha ordem.
Independentemente de nossa cooperação ter sucesso ou não, não sou mais um membro da Ordem da Calamidade. Ele é chamado de pai. Não sei seu nome, mas sua posição dentro da igreja é suprema. Até Anderson tem que abaixar a voz diante dele. Eu suspeito que ele seja descendente de um deus maligno. Sua perversão me aterroriza. Durante a última punição, ele até arrancou minha espinha. Ele me disse que talvez me tornar um animal sem espinha dorsal agradaria ao Ser Supremo de quem ele falou. Ele me perguntou se eu estava disposto, e eu fiquei completamente devastado. Esta é a razão pela qual estou aqui. Eu não quero mais enfrentar aquele pervertido. Depois que Higar olhou para o ferimento da outra parte, seu olhar originalmente feroz suavizou um pouco. No entanto, ele ainda perguntou: que tipo de acordo você quer fazer conosco? Lara disse calmamente: eu uma vez jurei lealdade ao Deus maligno, e agora que traí sua ordem, é impossível para ele me deixar ir. É por isso que eu quero me tornar um quebrador de juramentos. Este ritual requer a ajuda de muitas pessoas. Espero que você possa me ajudar a compartilhar a ira do Deus maligno durante este processo. O que posso lhe fornecer são todas as informações sobre a Ordem da Calamidade e algumas informações sobre a seita Lich Dragão. Se você quiser saber sobre o subterrâneo, a cidade do Dragão Negro, a cidade profunda e outros lugares, considerarei lhe contar. Higar continuou passo a passo. E se pedirmos para você nos contar as informações primeiro? Lara disse diretamente: isso não é um problema. Higar ficou confuso. Você não tem medo de que o traamos? Lara disse calmamente: quando eu estava no subterrâneo, não confiava em nenhuma das pessoas subterrâneas. Quase todos eles eram traiçoeiros e hipócritas. Mas sempre ouvi as lendas na superfície. Dizem que as pessoas na superfície são muito ingênuas e gentis. Você raramente trai seus companheiros e está disposto a manter seus votos. Não sei se essa informação é verdadeira ou falsa, mas estou disposto a apostar. Além disso, mesmo que você me mate no final, será um alívio para mim. Embora seu tom fosse muito calmo, era muito sincero, e ninguém poderia encontrar falhas nele. Higar olhou para Levi, que acenou com a mão. Ele deu um tapinha no ombro de Matthew e deu 2 passos para trás. Este é seu time, então cabe a você decidir. Pessoalmente, não quero confiar em nenhum Drow, mas ela pode ou não ser uma exceção. Matthew pensou consigo mesmo: não é de se admirar que você possa ser o prefeito. Você fala tanta bobagem. Matthew sentiu que trabalhar com Lara valia a pena tentar. Ele sentiu que a outra parte não estava mentindo. Mas, assim como Higar disse, é preciso ter cuidado ao lidar com criaturas subterrâneas. Então Matthew disse: estou disposto a acreditar em você, mas antes de cooperarmos oficialmente, quero saber mais. Por exemplo, por que você está aqui? O que havia de errado com a cabeça de Anderson? Lara respondeu imediatamente: após o ataque furtivo fracassado em Rolling Stone Town, eu trouxe a cabeça de Anderson de volta para a Igreja Sagrada. O Deus maligno que se autodenominava Deus da Meia-Noite usou um método secreto para ressuscitá-lo, mas também o transformou em um monstro indefinido. Anderson sempre guardou rancor sobre o que aconteceu em Rolling Stone Town. Ele até mudou seu nome para Vingador apenas para mostrar sua ambição de vingança. 3 semanas atrás, o pai alegou ter recebido um oráculo, nos dizendo para correr aqui e construir um altar em uma caverna subterrânea. Mais tarde, descobrimos que o propósito de construir este altar era cooperar com Blinken da seita Lich Dragão. Esta noite, Blinken sacrificou uma bola estranha no altar, e o Deus maligno por trás da Ordem da Calamidade concedeu a ele algumas páginas do livro da blasfêmia. Não sei o que é isso. Só sei que Blinken ficou muito animado depois que conseguiu o livro da blasfêmia melhorado, mas quase foi morto por ele. Fim do capítulo. Capítulo 194, eu definitivamente vou explodir você. Tenho certeza de uma coisa. Depois de pegar o livro da blasfêmia que não lhe pertencia, Blinken ficou muito fraco. Mesmo se eu atacasse, eu teria uma chance de matá-lo. Mas Anderson não estava disposto a fazer isso.
Ele tinha algumas conexões com Blinken, então ele deixou o último ir. Claro, essa também poderia ser a intenção do Deus maligno. Anderson tem a habilidade de se comunicar com o Deus maligno. Infelizmente, o Deus maligno não é onipotente. Ele afirma ser capaz de prever o futuro, mas não consegue ver minha lâmina curva. Quando ela disse a última frase, o tom de Lara era obviamente presunçoso. Matthew não conseguia encontrar nenhuma falha nisso. Ele perguntou a Lara curiosamente, por que você tem tanta certeza de que o Deus que você serve é um Deus maligno? Lara perguntou, o que mais poderia ser? Que tipo de Deus real cultivará mestres da arte maligna? A expressão de Matthew era estranha. É isso que todos os membros da ordem pensam. Lara assentiu, algo assim. Exceto por alguns fanáticos, ninguém acreditou em sua afirmação de que sua verdadeira identidade era o Deus da meia-noite. De acordo com os anciões do subterrâneo, quando os deuses malignos enganavam os mortais para trabalhar para eles, eles gostavam de assumir as identidades de deuses reais e deixar seus crentes louvá-los chamando seus nomes falsos. O Deus maligno por trás da Ordem da Calamidade se autodenomina Deus da Meia-Noite, mas ele não ousa nos deixar adorá-lo como o Deus da Meia-Noite. Ele só tem essa coragem, mas ele quer derrubar o mundo. Você não acha isso ridículo? Na minha opinião, ele nem é um Deus. Ele provavelmente é apenas um grande demônio. Matthew quase riu alto quando ouviu a palavra, grande demônio. Ele realmente queria dizer a Lara que isso era um lindo mal-entendido. A pessoa que ela serviu antes era realmente um Deus verdadeiro, mas por causa da ascensão do palácio da família celestial, eles foram forçados a usar um avatar demoníaco. Se o Deus da meia-noite ouvisse o informante sob ele criticá-lo tão duramente, ele provavelmente vomitaria sangue. Desta vez, Matthew acreditou um pouco que Lara havia realmente abandonado a escuridão e se juntado à luz. Ele se virou e discutiu com os outros. Todos planejaram ir perto do altar para dar uma olhada. Por um lado, eles queriam verificar a descrição de Lara e, por outro lado, queriam destruí-lo. Se o altar de um deus maligno fosse deixado sozinho, facilmente traria desastre para a ecologia local. Este lugar não estava longe da superfície da floresta tropical, e Matthew tinha a intenção de erradicá-la. Leve-nos até aquele altar. Este é o primeiro passo da nossa cooperação. Matthew enfatizou. Lara não ficou surpresa. Ela estava preparada para isso quando mencionou o altar. Eu vou liderar o caminho, e você não precisa seguir muito perto. Os monstros nesta estrada foram eliminados pela Ordem da Calamidade. Você pode andar devagar com tochas. Com isso, ela se virou e entrou na escuridão. Todos rapidamente o seguiram. 20 minutos depois, o terreno na frente deles mudou significativamente. O túnel estreito de repente se expandiu em todas as direções. Então, uma enorme caverna kárstica subterrânea apareceu na frente de todos. A caverna tinha mais de 10 metros de altura, e havia fileiras de estalactites penduradas de cabeça para baixo como geleiras. Gemas coloridas estavam incrustadas nelas, refletindo luz colorida na escuridão. Abaixo da estalactite, um enorme altar quadrado erguia-se alto. O grupo se aproximou lentamente do altar. No meio do caminho, Levi de repente cheirou o ar. Você acabou de matar Anderson aqui? Lara, que estava liderando o caminho, virou-se e assentiu aliviada. No entanto, no segundo seguinte, sob os olhares horrorizados de todos, uma chama roxa surgiu do altar e atacou as costas de Lara na velocidade da luz. Em um piscar de olhos, Lara soltou um grito miserável enquanto todo o seu corpo era incendiado com chamas roxas. Era o fogo da punição divina. Traidores devem se arrepender na queima sem fim. Você será queimada nas chamas por 49 dias até que sua alma imunda desapareça completamente. Uma voz profunda veio do altar. Em apenas alguns segundos, todas as roupas de Lara e até mesmo seu cabelo foram queimados. As chamas roxas dançaram na superfície de sua pele e vazaram sob sua pele. Ela vai morrer se isso continuar, Matthew. Levi gritou. Matthew tomou uma decisão rápida. Lara, se você ainda quer viver,
faça a cerimônia do quebrador de juramento, agora. Lara foi engolida pelas chamas roxas e rolou no chão de dor. Levi que se inclinou, mas não ousou se aproximar dela. Ele soprou apenas 2 respirações para aliviar um pouco da dor dela. Num momento crucial, a testa de Lara estava quase enrugada em 3 camadas. Ela estava suando profusamente, rangendo os dentes de dor extrema, e usou o facão para cortar o braço 13 vezes. Decidi quebrar meu juramento. Mesmo que eu tenha que afundar no mar de fogo para sempre, mesmo que eu tenha que dançar na ponta de uma faca, estou disposto a usar o resto da minha vida para odiar meu antigo mestre. Serei indigno de confiança, serei sem coração, serei injusto. Cairei na escuridão sem fim, para nunca mais ver a luz do dia, vou me tornar um fantasma rejeitado, e será difícil para mim me levantar novamente. Mas eu ainda amaldiçoo tudo neste mundo. Eu eventualmente derrubarei tudo que está contaminado. Eu também eventualmente me tornarei um renascido das cinzas. Quebrador de juramentos. Ela se esforçou para terminar a oração, e o dano causado pelas chamas roxas em seu corpo foi instantaneamente reduzido em mais da metade. Levi que viu isso e rapidamente se aproximou. Ele usou a aura divina do dragão para suprimir o fogo roxo para ela a meio metro de distância. Fim do capítulo. Capítulo 195, Eu definitivamente vou explodir você. Sua condição gradualmente se estabilizou. No entanto, no altar, uma risada fraca soou. Eu sabia, vocês, humanos hipócritas, nem desistiriam de um traidor. Eu queria deixar você ir, mas você não me deu escolha. Era preciso saber que aqueles que quebrassem seus juramentos teriam que enfrentar a punição dos deuses. Esta era uma punição legítima a qual nem mesmo o mago da calamidade se oporia. Enquanto falavam, raios de luz multicolorida iluminaram-se do altar. Devemos destruir o altar imediatamente. Matthew sabia que o ritual do quebrador de juramentos havia dado ao deus da meia-noite uma desculpa para usar seus poderes no reino inferior, e este altar multiplicaria sua influência. Ele estava realmente um pouco em conflito agora. Se Lara fosse deixada sozinha, todos definitivamente seriam capazes de escapar. Afinal, ela era o único alvo do Deus da Meia-Noite. No entanto, Lara tinha muitas informações cruciais sobre a Ordem da Calamidade. Matthew não queria que ela morresse assim, mas não era tão fácil destruir o altar rapidamente, especialmente quando o poder divino do Deus da Meia-Noite havia aumentado muito. Dê-me qualquer coisa. Quanto maior o volume e a densidade de energia, melhor. No momento crucial, Bobo se levantou e disse em voz alta: Nós, maquinistas arcanos, somos os melhores em fazer bombas. O ânimo de todos se elevou quando ouviram isso. Todos estavam preparados para encontrar um objeto adequado para ela. No entanto, o tempo era essencial. 3 raios de luz explodiram no altar. O primeiro raio de luz se espalhou como uma estrela cadente. Então, um grande grupo de morcegos vampiros voou da caverna subterrânea. Os morcegos vampiros estavam circulando acima das cabeças de todos, obviamente esperando uma oportunidade para atacar. Depois que o segundo e o terceiro raios de luz explodiram, um portão de teletransporte apareceu em cada local. Alguns demônios corpulentos com chifres na testa e chamas ardentes nas caudas rastejaram para fora de um dos portais. Eles tinham um grupo de demônios menores atrás deles. O estranho era, o outro portal estava vazio como se nada tivesse sido enviado. Tenham cuidado, é uma unidade invisível. Matthew e Higar gritaram quase ao mesmo tempo. Matthew subconscientemente tirou o podical de seu inventário e estava prestes a espalhá-lo naquela direção quando Higar já havia tirado várias garrafas de pó revelador e as esmagado no chão na frente dele como se fossem de graça. Matthew silenciosamente enfiou o podical de volta em sua bolsa. Bang, bang, bang. O pó revelador de Higar era um produto de alta qualidade. Ele tinha o efeito de localizar automaticamente o inimigo. Em um instante, ele fez o gel de muda no chão aparecer. Aviso: você e seu grupo encontraram um grande grupo de morcegos vampiros.
Nível de grupo 9, 300 geles de muda, revelados, 7 guerreiros demônios chifrudos, nível 15, e um grande número de servos demônios menores. Mesmo que eles já estivessem mentalmente preparados, quando viram o gel de muda com mais de 300, seus couros cabeludos ficaram dormentes. O revelador roxo claro foi espalhado uniformemente em seus corpos se contorcendo, e quase não foi o suficiente. Droga! Higar balançou sua espada para baixo e pegou 2 garrafas. Vocês param um pouco. Vou aplicar um pouco de óleo de espada. Levi, que estava cuidando de Lara, xingou com raiva. Você não aplicou antes? Higar respondeu enquanto limpava. Este é um tipo diferente de monstro. Tenho que aplicar de novo. Neste momento crítico, Matthew não se importava nem um pouco. Comparados às criaturas vivas, os mortos-vivos tinham mais facilidade para lidar com os géis de muda. Especialmente a Drifter. Ela não tinha corpo, e o gel de muda não era uma ameaça real para ela. Contanto que tivesse tempo suficiente, o espectro poderia matar todos esses monstros sozinho. Deixe esses demônios comigo. Lumiere se ofereceu, e Matthew naturalmente não o rejeitaria. Pela sua postura de corrida, não era difícil ver que esse cara havia segurado muita raiva hoje e estava se preparando para desabafar nesses demônios. Uau! Lumiere saltou alto no ar, saltando sobre o gel de muda abaixo dele e pisando na borda do altar. Ele correu para a frente do demônio e pressionou as mãos contra o peito do demônio. Guerreiros demoníacos com chifres eram famosos por sua força no purgatório, então eles naturalmente não recuariam quando confrontados com a provocação de um pequeno humano. Ele foi até Lumiere. Alguns demônios com chifres atrás dele também riram e o seguiram para assistir ao show. Então, eles foram empurrados por Lumiere para os pilares de pedra do altar como um trem. Bum! Um canto do pilar de pedra quebrou e atingiu as cabeças dos demônios com chifres. Alguns deles ficaram tontos com o impacto, enquanto o resto ficou furioso. Eles se moveram freneticamente em direção a Lumiere, tentando derrubá-lo. No entanto, a criança da floresta tropical, que tinha ido com tudo, finalmente mostrou sua força corpo a corpo aterrorizante. Ele abriu seus 10 dedos e acenou com suas garras como uma chita. Depois de algumas respirações, quase todos os demônios com chifres tiveram suas gargantas rasgadas. Sangue fresco jorrou. No entanto, os demônios eram extremamente fortes e resilientes. Eles apenas tocaram suas gargantas antes de atacar Lumiere novamente. Lumiere não se esquivou. Ele rugiu e pulou para frente como uma besta feroz em forma humana. Ele lutou com os demônios. Atrás deles, os morcegos vampiros aproveitaram a oportunidade e atacaram em massa. No entanto, eles não sabiam que Matthew estava esperando por eles há muito tempo. Assim que eles estavam mergulhando, Matthew rapidamente completou uma harmonia de magia por meio de um movimento de magia padrão. Fim do capítulo. Capítulo 196, Eu definitivamente vou explodir você. Dica: você usou o feitiço Harmonia. O alvo da harmonia é a forma selvagem, deus do vento dragão alado, e a onda de choque da morte. Após o ajuste, a forma selvagem, deus do vento dragão alado, foi fortalecida para a forma selvagem, morte do dragão alado. Estima-se que o deus do vento dragão alado em que você se transformou tenha um ligeiro aumento de tamanho, inteligência +2 e a habilidade de sopro da morte. O efeito final foi quase como Matthew esperava. Anteriormente, ele havia usado Raven e Rotensack Control como materiais para criar um modelo básico. Pelo que parece agora, embora os efeitos da harmonia de feitiços fossem aleatórios, havia um certo padrão. Por exemplo, a adição de uma certa habilidade de tipo de magia à forma de mudança de forma provavelmente daria à forma de mudança de forma uma habilidade de tipo de magia semelhante. No momento seguinte, o corpo de Matthew se iluminou com o luar. Diante do ataque dos morcegos vampiros, ele rapidamente se transformou no inimigo natural do inimigo. Dragão alado morte.
Comparado ao dragão alado deus do vento normal, a cor da pele e das penas do dragão alado morte tinha se tornado cinza, o que simbolizava a energia negativa. Matthew apertou sua mão, e uma grande pilha de cinzas caiu. O dragão alado abriu bem a boca e cuspiu um sopro de morte nos morcegos. Uau! Uma energia negativa aterrorizante foi cuspida de sua boca. O sopro da morte não só herdou o gatilho de ferimento pesado original do choque da morte, mas também adicionou uma pequena quantidade de gatilho de morte instantâneo. O nível dos morcegos vampiros não era baixo, mas isso se eles estivessem em um grupo. Individualmente, eles eram lamentavelmente fracos. Após a enxurrada de pulverização de Matthew, os morcegos que mostraram suas presas e brandiram suas garras eram como mosquitos que foram pulverizados com um poderoso pesticida. Um por um, eles caíram. Matthew ainda não estava satisfeito, então ele varreu seu olhar ao redor do chão. Como uma criatura morta-viva, os Moltingels não tinham medo do Breath of Death, mas o dano pesado contínuo ainda afetava seu ritmo de contorção. O Drifter aproveitou a oportunidade para subir e atacar loucamente. Neste momento, mais algumas luzes se acenderam no altar. Parecia que havia novos monstros vindo para ajudar. Matthew sabia que não poderia continuar lutando assim. Ele se virou para Bobo e disse: "Você encontrou algo adequado?" Bobo já havia colocado sua mochila no chão e tirado tudo de dentro. Ela disse a Matthew desanimada: "A densidade de energia das coisas que carrego comigo não é suficiente. É difícil destruir o núcleo do altar completamente." O olhar de Matthew varreu a área. De repente, ele viu algo, então voou e agarrou, jogando na frente de Bobo. "O que você acha dessa coisa?" A densidade de energia não era baixa. Isso pertenceu a um mestre de arte maligna de alto nível. Ele disse, apontando sua pata para a cabeça de Anderson. Bobo ficou atordoado por um momento. "Mas eu nunca tentei injeção de item em uma cabeça humana." Matthew perguntou, "Você tem uma opção melhor?" Bobo olhou para a espada de Higar. Este último disse vigilantemente, "Isso não vai dar certo. Esta é a herança da minha família. Tenho que passá-la para meu neto e para o neto do neto dele no futuro." Matthew também aconselhou, "Se você não tiver nada melhor, tente a cabeça. Se realmente não podemos destruir o altar, só podemos escolher recuar." Era irracional lutar uma batalha prolongada com um Deus verdadeiro no altar. Mesmo que esse Deus tivesse perdido a cabeça, Matthew já tinha se decidido. Se a injeção de Bobo falhasse, ele ordenaria uma retirada. Comparado a Lara, ele se importava mais com as vidas dos outros na equipe. Bobo abraçou a cabeça de Anderson e olhou ao redor. No final, ela disse desamparadamente, "Então eu vou tentar." Embora seja muito fácil para um Arcana Machinist transformar tudo em explosivos, eu realmente não acho que consigo fazer isso. Enquanto falava, ela pressionou a mão na testa de Anderson e começou a usar a habilidade única do Arcane Machinist. Injeção de item. Buzz, buzz, buzz. A luz azul que parecia um arco elétrico foi emitida. Os globos oculares de Anderson começaram a rolar para fora, e uma sujeira estranha fluiu de seus ouvidos. Alguns segundos depois, Higar se levantou e disse com um alto espírito de luta, "Estou pronta. Deixe aqueles morcegos vampiros virem até mim." Quem diria que antes que ele pudesse levantar sua espada, alguém o empurrou por trás. Ele se virou e viu Bobo em pânico. Este último estava segurando uma cabeça que era tão brilhante quanto o dia. Matthew, eu senti que algo estava errado. Quando eu injetei, parecia que já estava pronto para explodir." Bobo ficou um pouco nervosa enquanto gritava, "Não consigo controlar a explosão desta cabeça como controlo itens comuns." Matthew, que estava matando monstros no ar, rapidamente voou de volta e pousou em sua forma humana. "Precisamos de alguém para jogar esta bomba no altar." Bobo revelou uma rara expressão nervosa. "Deixe comigo." Em algum momento, Lumiere havia acabado com os demônios com chifres e retornado para a multidão, coberto de sangue. Higar o deteve decisivamente. "Deixe comigo."
Essa coisa parece muito perigosa. Parece que não consegui ajudar antes. Deixe-me fazer isso. Nesse momento, Matthew se aproximou rapidamente. Não perca tempo discutindo quem seria um herói. Você esqueceu que há um necromante em seu time. Matthew então convocou o cadáver de um guerreiro demônio com chifres e o fez carregar a bomba enquanto caminhava rapidamente em direção ao altar. Os outros se esquivaram rapidamente depois de limpar os monstros ao longo do caminho para os zumbis demônios com chifres. Até Levi que veio com o fraco guerreiro Drow em seus braços. Você tem certeza de que essa coisa vai explodir? As pessoas que recuaram rapidamente ficaram à distância e olharam para o altar. Rhaegar apontou para o zumbi demônio com chifres. Você não acha que os movimentos dele são muito estúpidos? Ele pode nem conseguir alcançar o centro do altar. E esse deus maligno não vai apenas nos assistir explodir o altar e não fazer nada. Assim que ele terminou de falar, um grupo de pássaros de fogo do purgatório voou para fora do portal. Eles foram direto para o zumbi demônio chifrudo. O objetivo deles era óbvio. Eles queriam tirar a cabeça de Anderson do altar. No entanto, neste momento, sem nenhum aviso, um círculo de luz azul floresceu da cabeça de Anderson. Todos sentiram um zumbido nos ouvidos. Então, o mundo girou. Enquanto a multidão caía em todas as direções, eles ainda podiam ver as estalactites acima de suas cabeças mostrando sinais de desmoronamento. Uma explosão desceu. Os tremores violentos deixaram os pés de todos dormentes. As pedras caindo fizeram com que a poeira enchesse o céu. O chão tremeu por alguns minutos antes de finalmente se acalmar. Quando a poeira caiu no chão, Matthew, que estava sob a proteção do soldado e do derivante, deu um tapinha no solo de seu corpo com segurança. Estão todos bem? Ele perguntou. Bobo, que estava coberto de poeira, foi o primeiro a pular do canto e responder, boas notícias, Matthew. Nós explodimos o altar com sucesso. Matthew não teve tempo de compartilhar a alegria de Bobo. No segundo seguinte, Rhaegar tossiu e disse, a má notícia é que a explosão de agora causou um colapso subterrâneo em grande escala, e nosso caminho de volta foi bloqueado por uma pilha de pedras caindo. Bobo pulou feliz quando ouviu isso. Está tudo bem, está tudo bem. Apenas me encontre algo mais denso. Eu definitivamente vou explodir todos vocês para o céu. Matthew rapidamente impediu Bobo de fazer isso. A caverna kárstica subterrânea já estava à beira do colapso. Se houvesse outra explosão, eles poderiam realmente ascender ao céu. Matthew foi primeiro verificar a situação dos outros. Depois de confirmar que todos estavam bem, ele se preparou para reavaliar a situação ao seu redor. No entanto, ele só deu alguns passos. Ele encontrou um chifre de madeira entre as pedras. Matthew se abaixou e empurrou as pedras para longe. Aquela coisa imediatamente revelou sua verdadeira aparência. Dica: você descobriu um baú do tesouro do outro mundo trancado. Fim do capítulo. Capítulo 197 – História de amor em Deep City. Aviso, percepção bem-sucedida, você descobriu um monstro mímico, nível 10, disfarçado como um baú de tesouro de outro mundo trancado. Monstro mímico, uma criatura estrangeira que parecia um baú de tesouro. Eles estavam amplamente distribuídos em todos os cantos do continente, especialmente na Cidade Baixa. Esses caras odiosos eram os inimigos naturais dos aventureiros. Eles não apenas engoliriam secretamente os despojos de guerra que originalmente pertenciam aos aventureiros, mas também não os deixariam ir facilmente. Dizia-se que os itens devorados pelo monstro mímico eram frequentemente transportados para uma dimensão alternativa chamada Céu do Baú do Tesouro. Uma existência conhecida como Rei dos Mímicos dominava tudo lá. A lenda dizia que todos os monstros mímicos do mundo foram criados pelo Rei dos Mímicos e enviados para todas as partes do mundo através da turbulência do tempo e do espaço. O objetivo era coletar tesouros para ele. Portanto, o Treasure Chest Heaven deve ter acumulado uma riqueza inimaginável ao longo de incontáveis anos. Muitos aventureiros passaram a vida inteira procurando pelo baú do tesouro. Heaven.
Infelizmente, ninguém conseguiu. Matthew odiava os monstros Mimics mais. Essa coisa não só destruiria completamente a alegria de encontrar um baú do tesouro na natureza, mas também destruiria o baú do tesouro. Mais importante, eles ainda ansiavam pelos corpos dos aventureiros. Matthew ficou furioso. Ele silenciosamente convocou 2 zumbis demônios com chifres para bloquear a rota de fuga do monstro Mimics. Então, ele tirou a massa que originalmente pertencia a Anderson de seu inventário e a esmagou no monstro Mimics. Graças à especialização em martelo de masse, presenteada por Anderson, Matthew mal conseguia usá-la, mesmo quando sua força era insuficiente. Bang! 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 Antes que o monstro Mimics pudesse descobrir o que havia acontecido, seu corpo inteiro foi esmagado. Dica: sua arma mutante, Spike Hammer, matou o monstro Mimic. Sua proficiência em Spike Hammer mais 1. Você obteve o saque do estômago do monstro Mimic. 2 livros manchados de sangue. Um pedaço de metal raro, não identificado, uma luva de pano, armadura parcial mais 0,5. Uma pequena quantidade de moedas de ouro, 3 intestinos de ovelha bem preservados, uma ponta amarrada, a outra aberta. 2 ossos de dedos não digeridos. Ele ignorou essas coisas estranhas. Matthew tirou os 2 livros manchados de sangue do corpo do monstro Mimics. Depois de limpar as manchas de sangue neles com um pano, os 2 livros foram revelados. O Guia do Mochileiro das Trevas. Autor: Urso Negro Monstro que não come humanos. História de amor de Deep City. Autor: Innocent Draw. Todos os pseudônimos de autores de Underdark são tão estranhos. Matthew folheou por um momento e ficou chocado. O Guia do Mochileiro das Trevas era uma coisa. Embora o autor deste livro tivesse uma escrita terrível e a narrativa estivesse de cabeça para baixo, ele poderia pelo menos apresentar os costumes de Underdark. Quanto à credibilidade dos costumes locais mencionados neste livro, Matthew também estava completamente incerto. Quanto ao livro, História de Amor de Deep City, era completamente insano. Matthew folheou o esboço da história e descobriu que o livro foi escrito na primeira pessoa. Era um relato autobiográfico dos altos e baixos de uma garota Drow chamada Mira. A história começou do momento de seu nascimento até o momento em que ela foi abusada pela matriarca quando era menor, até o momento em que ela experimentou várias guerras civis em Deep City quando era adulta e, finalmente, ela se tornou com sucesso a senhoria da cidade de Deep City por vários meios incríveis. Esse foi o conteúdo do primeiro capítulo. Do segundo capítulo em diante, a cabeça de Matthew começou a doer. Depois de se tornar a senhoria da cidade, Mira e os 3 Droves estavam realmente apaixonados. Eles deram à luz 6 filhas, e todos os meninos se afogaram. 14 anos depois, nossa protagonista, Mira, foi traída por sua filha mais velha. Este assunto finalmente chegou ao fim com Mira matando sua filha mais velha. 16 anos depois, nossa protagonista, Mira, foi traída por sua segunda filha. Este assunto finalmente chegou ao fim com Mira matando sua segunda filha. 17 anos depois, antes que sua terceira filha pudesse traí-la, Mira teve que acabar com isso. 20 anos depois, a quarta, quinta e sexta filhas uniram forças para traí-la. Mira foi forçada a abdicar e foi exilada para a Poça do Dragão Frio, junto com seus 3 membros do harém. Ao longo do caminho, os 3 membros do harém abandonaram seus votos e deixaram Mira um após o outro. No final, apenas Mira seguiu conscientemente a tradição dos elfos Drow e chegou à piscina do Dragão Frio em Deep City com dificuldade. Lá, com fome e frio, com suas habilidades mágicas seladas, Mira conheceu muitos Droves que ela havia exilado antes. Eles abusaram de Mira dia e noite. Esta última caminhou em direção à beira da morte em desespero. Durante esse processo, para aliviar a dor, Mira começou a se lembrar de sua vida difícil. Deep City Love Story foi escrito pela protagonista feminina, Mira, sob tais circunstâncias. A coisa mais ridícula foi: depois que Matthew terminou de ler de uma vez, ele percebeu que era apenas a primeira metade. O final do livro foi escrito assim:
Eu provavelmente vou morrer. A água do lago no Cold Dragon Pool pode não ser tão fria quanto meu coração. Eu não conseguia sentir nenhum calor, e meu corpo estava extremamente fraco. Eu definitivamente vou morrer, porque eu vi a sombra do Grim Reaper. Ele está aqui para tirar minha vida. Eu finalmente vou morrer. O Grim Reaper? Por quê? Tão gentil? O quê? Narração. Mira conheceu o Grim Reaper antes de morrer, mas o Grim Reaper não estava disposto a tirar sua vida. Acontece que nossa heroína era tão bonita que até o Grim Reaper se apaixonou por ela. Fim do capítulo. Capítulo 198, História de amor em Deep City. A morte ressuscitou Mira, mas ele tinha uma condição. Ele queria que Mira desse à luz muitos filhos para ele, e todos eles tinham que ser meninos, e eles não deveriam se afogar depois de nascerem. Claro, Mira não concordaria. A tradição Drow era afogar meninos recém-nascidos. Dessa forma, apenas o bebê mais forte poderia sobreviver para não desperdiçar a preciosa comida de Deep City. Mas como ela poderia resistir ao grande poder do dominador Deus da Morte? A pobre Mira foi levada a um palácio misterioso pelo Deus da Morte. Ela foi abusada dia e noite e deu à luz 7 meninos em 3 anos. Quando esses meninos cresceram, eles se tornaram coisas muito aterrorizantes. Eles se tornaram as ferramentas para a morte se vingar do Palácio Celestial. Depois de completar tudo isso, Mira retornou a Deep City com o apoio de Def e seus filhos. Neste momento, Deep City estava enfrentando uma grande crise sob o governo das 3 filhas de Mira. Mira poderia aproveitar a oportunidade para se vingar com sucesso de suas filhas. Os filhos e irmãs de Mira teriam faíscas. Se você quer saber o que vai acontecer depois disso, vamos esperar pela segunda metade da história de amor de Deep City. Isso é realmente algo que uma pessoa normal pode escrever. Matthew estava profundamente desconfiado. O autor deste livro obviamente tinha um profundo entendimento de Deep City e dos costumes dos Droves. Era uma descrição e análise aprofundada da forma social dos Droves, onde as mulheres eram as únicas, o clã era a unidade e todos estavam cercados pela matriarca. Além disso, eles até sabiam sobre o Palácio Celestial. Muitos detalhes mostravam que ela tinha uma quantidade extraordinária de conhecimento. No entanto, aconteceu que um autor com um histórico tão profundo escreveu uma história tão ultrajante. Isso deixou Matthew muito confuso. Ele hesitou. Esqueça, não vamos continuar espalhando poluição mental. As pontas dos dedos dele se iluminaram. Cantrip, língua de fogo. Matthew raramente queimava livros, mas este livro desafiava muito o céu. Havia muitas descrições que faziam seu couro cabeludo formigar. Portanto, ele planejou queimá-lo diretamente e purificar sua alma ao mesmo tempo. As chamas fracas rapidamente engolfaram o livro. Poucos minutos depois, tudo o que restou de The Love Story of Deep City foi uma lombada feita de algum material desconhecido. Matthew pegou a lombada do chão. Depois de limpar as cinzas, ele encontrou grupos de runas estranhas na lombada. Manual secreto? Matthew ficou encantado. Prompt: você descobriu o capítulo rosa, confuso, página de remanescentes do livro de feitiços. Você pode inserir este capítulo em qualquer grimório. Todos os tipos são compatíveis. Após carregar, você pode usar os feitiços registrados neste capítulo até 3 vezes por dia. Os feitiços atuais são os seguintes. Confusão. Você cospe uma bola de névoa rosa claro da sua boca. A névoa contém uma fragrância forte e o cheiro de hormônios. Aqueles que são envolvidos pela névoa rapidamente cairão em um estado de confusão e serão manipulados por outros. Foi ainda mais eficaz quando usado com poção do amor ou pó do amor. Duração do feitiço básico, 20 minutos. Feitiço de cuidado: escolha um alvo e coloque uma marca mágica no alvo por 3 dias consecutivos sem alarmar o alvo. Do 4º dia ao 49º dia, você pode enviar uma mensagem mágica em um momento específico para o alvo, fazendo com que o alvo sinta o calor do cuidado. Observação: pode cuidar de até 7 alvos ao mesmo tempo. Os olhos de Matthew brilharam.
Esses 2 feitiços foram muito bons. Aos olhos daqueles que eram obcecados por sexo, confusão e técnicas de cuidado podem ser apenas alguns truques sujos. O primeiro só poderia ser usado para forçar o sexo oposto a satisfazer seus desejos, enquanto o último só poderia ser usado para persegui-los ou monitorá-los. No entanto, aos olhos de Matthew, o primeiro era uma habilidade divina para um ataque furtivo de curta distância. O último poderia ser usado para comunicação direcional ou como um feitiço ameaçador. O único problema era a compatibilidade. Embora o capítulo rosa declarasse claramente que todos os livros de feitiços poderiam ser inseridos, ele comparou o tamanho do salmo defensivo e a lombada do capítulo rosa. A diferença era muito grande. O salmo defensivo tinha apenas o tamanho de uma palma, e a lombada do capítulo rosa era 3 a 4 vezes maior. Isso pode ser inserido? Matthew tentou. A página afundou lentamente no espaço em branco atrás do salmo defensivo. Naquele momento, Matthew podia sentir claramente a infelicidade do salmo defensivo. Ele estava resistindo com todas as suas forças. Mas muito rapidamente, essa resistência foi imediatamente dissipada pela tênue luz vermelha emitida pelo capítulo rosa. No final, o capítulo rosa se fundiu com sucesso ao salmo defensivo, e seu tamanho também foi reduzido com sucesso ao tamanho de uma palma. Matthew abriu a página de expansão do salmo defensivo e descobriu que os 2 feitiços poderiam ser usados agora. No entanto, ele não tentou ativá-lo porque não tinha um alvo adequado. As páginas remanescentes do capítulo rosa estão escondidas na lombada da história de amor da Cidade Profunda. Se este livro foi impresso muitas vezes, os outros livros têm conteúdo semelhante. Matthew de repente ficou muito interessado neste livro. Ele pegou o Guia do Mochileiro das Galáxias e removeu sua lombada, mas estava vazio. Parece que só podemos esperar Lara acordar antes de perguntar. Ela é uma Drow de Deep City, então ela deveria ter ouvido falar dessa autora. Depois de empacotar as coisas deixadas pelo Mimic, Matthew ordenou que os zumbis demônios com chifres limpassem o campo de batalha enquanto puxavam mais mortos-vivos das ruínas. Fim do capítulo. Capítulo 199 – História de amor em Deep City. Os outros também começaram a se mover. Alguns ajudaram a limpar o campo de batalha, enquanto outros tentaram encontrar uma saída. Não muito depois, uma leve vibração veio do topo da caverna cárstica novamente. As expressões de todos mudaram. Bobo disse calmamente: "Não tenham medo. Deve ser o tremor da explosão agora. Tenho muita experiência nisso." Enquanto ela falava, poeira e pedras começaram a cair de cima de suas cabeças. "Vamos encontrar um lugar para nos esconder primeiro." Matthew rapidamente os lembrou. Neste momento, o tremor acima se tornou ainda mais intenso, e areia e poeira cobriram os corpos de todos. Felizmente, as estalactites ainda estavam firmemente presas à parede de pedra. Depois de um tempo, o tremor desapareceu e a poeira gradualmente assentou. "Veja, meu julgamento é muito preciso." Bobo ajustou orgulhosamente o ângulo de seu capacete. Bang! Um estrondo alto soou acima de sua cabeça. Um objeto azul caiu em seu capacete e quicou algumas vezes na borda antes de finalmente pousar no chão empoeirado. "O que é isso?" Bobo olhou para baixo e disse surpreso. "Este é um cristal mágico." Bang! 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 Muito rapidamente, uma série de vozes soou acima da cabeça de Bobo. Pequenas pedras azuis, vermelhas e amarelas continuaram caindo. Desta vez, ninguém se esquivou. Todos olharam para o céu com alegria, permitindo que aquelas pedras atingissem seus rostos. Um cristal mágico de alta pureza. "Oh meu Deus, há tantos deles. Nós vamos ficar ricos." Levi disse alegremente. Mas no segundo seguinte, sua expressão voltou ao normal. "Não, você vai ficar rico. Essas coisas não têm nada a ver comigo." No entanto, havia uma pitada de frustração em seu tom. Neste momento, Rigar se aproximou e deu um tapinha em seu ombro, exultante. "Eu entendo. Deve ser porque Coiling Dragon não gosta de dinheiro.
Não se preocupe, eu vou cuidar da sua parte. Levi cerrou os dentes e disse, mandamento. Desta vez, é por causa dos mandamentos. A chuva repentina de pedras preciosas animou a atmosfera da equipe. Todos juntaram todos os cristais mágicos que haviam pegado. Matthew e Higar estimaram que esta pequena caixa de cristais mágicos poderia ser vendida por cerca de 6.000 a 8.000 moedas de ouro. Dividindo-a igualmente entre todos os presentes, ainda havia 2.000 moedas. Tirando Higar, esta era uma grande soma de dinheiro para todos os outros. Bobo ainda estava bem. Os olhos de Lume rebrilharam quando ele ouviu que as pedras preciosas não tinham preço. 2.000 moedas de ouro. Posso comprar muitas coisas para minha tribo. Ele não pôde deixar de esfregar os punhos. Vendo isso, Matthew sugeriu, em relação a esses cristais mágicos, por acaso tenho uma ideia e estou prestes a colocá-la em ação. Se você estiver interessado depois de ouvir minha proposta, agiremos de acordo com o plano. Se você quiser pegar sua parte, também não há problema. Você pode distribuí-la na hora. Meu plano é este. Podemos usar esse dinheiro para montar uma pequena câmara de comércio. O principal trabalho da Câmara de Comércio é comprar algumas especialidades e ferramentas mágicas das cidades do norte da Gold Coast e transportá-las para as áreas do interior com as quais estamos familiarizados, como Rolling Stone Town e as grandes cidades vizinhas, para vender. Da mesma forma, também podemos vender os itens de Rolling Stone Town para Condor City. Os produtos que escolhi têm uma margem de lucro de quase 10 vezes ou até mais. Desde que a quantidade dos produtos fosse controlada, basicamente não afetaria a flutuação do preço do mercado local. Portanto, é completamente viável para nós tomarmos a rota de ponta e alta qualidade. Quanto ao problema mais difícil, que é a rota de transporte. Eu basicamente tinha uma estratégia para lidar com isso. Agora, com apenas um aceno, você será uma das fundadoras desta Câmara de Comércio. Assim que o plano de acompanhamento puder ser executado sem problemas. Então, nos próximos anos ou mesmo décadas, todos nós compartilharemos os lucros gerados pelas atividades da Câmara de Comércio de acordo com o investimento inicial. Se a Câmara de Comércio se tornar maior e mais forte a partir de agora, você poderá até mesmo desfrutar de outros benefícios. Agora, você tem algum detalhe para perguntar? Matthew olhou para todos com expectativa. Eu concordo. Bobo foi a primeira a levantar a mão. Então eu sou uma chefe agora. Levi acenou com a mão. Eu não participarei da divisão do dinheiro, nem participarei da obtenção de dinheiro. Mas se sua Câmara de Comércio for estabelecida, você pode me dar uma posição de fundadora honorária. Se um dia eu for tão pobre que não tenha o que comer, pelo menos posso pedir um pouco à sua Câmara de Comércio. Higar olhou para Matthew significativamente. Há quanto tempo você está se preparando para isso? Em princípio, não tenho objeções. Mas antes que seja estabelecido, lembre-se de fazer um relatório à prefeitura. A Rolling Stone Town tem apoiado vigorosamente as empresas nos últimos 2 anos. Peça a Liz para ajudá-lo a lidar com isso. Você pode lutar por uma política de isenção de impostos por pelo menos 3 anos. Apenas Lumiere parecia incapaz de tomar uma decisão. Matthew, quero saber se é possível ter prejuízo se criarmos uma Câmara de Comércio. Matthew disse seriamente, não descarto a possibilidade de perder dinheiro, mas pessoalmente acho que a possibilidade de lucro é maior. Lumiere hesitou por um momento antes de balançar a cabeça. Ele olhou para Matthew se desculpando. Sinto muito, mas minha tribo pode precisar mais desse dinheiro agora. Pode nos ajudar a sair da floresta tropical mais rápido. Matthew não o forçou. Ele deu a Lumiere sua parte na hora. O resto deles concordou em deixar Matthew administrar temporariamente os fundos antes que a Câmara de Comércio fosse oficialmente estabelecida. Embora Lumiere não estivesse disposto a investir no negócio, ele estava muito interessado nas atividades da Câmara de Comércio. Ele expressou na hora que, depois que a Câmara de Comércio fosse estabelecida, ele ficaria muito feliz em trabalhar para todos.
A floresta tropical definitivamente ficaria desobstruída para as pessoas da Câmara de Comércio. Matthew sentiu que estava dizendo isso por culpa, então riu e pulou o tópico. Então, o que devemos fazer a seguir? Bobo olhou para Matthew com expectativa. Explodir de volta pelo caminho que viemos ou ir mais fundo na Cidade Baixa? Antes que Matthew pudesse responder, todos sentiram uma anormalidade não muito longe. Lara tinha acordado do coma. Seu corpo parecia estar suspenso no ar por uma força. Óleo negro surgiu do vazio e reparou seu corpo, que estava cheio de buracos. A criatura do crepúsculo, Galã, me aceitou. Ela abaixou a cabeça e murmurou suavemente. Uma aura perigosa se espalhou rapidamente. Aviso: sua companheira temporária, Lara, foi escolhida pela criatura do crepúsculo, Galã, para se tornar uma quebradora de juramentos das sombras. Fim do capítulo. Capítulo 200. Este é um presente de Sif. O corpo de Lara estava passando por uma transformação surpreendente. Depois de sofrer o fogo divino da retaliação, todos os pelos de seu corpo foram queimados. Pelo menos 2/3 da superfície de seu corpo foram gravemente queimados, e seus órgãos internos estavam constantemente falhando. Sua mão direita foi queimada até a ponta do antebraço. As partes de suas pernas abaixo dos tornozelos também foram queimadas. Lara foi, sem dúvida, azarada. Ela não percebeu a anormalidade do altar e foi atingida diretamente pelo fogo divino da retaliação. Também houve uma falta de sacerdotes de alto nível para dissipá-lo para ela. No entanto, ela também teve sorte. No momento em que o fogo divino da retaliação foi lançado sobre ela, ela passou a ter um monge poderoso ao seu lado. Levi, que estava usando seu QI para proteger seus órgãos vitais e reduzir o dano do fogo roxo. Caso contrário, ela não teria tido a chance de recitar a oração do quebrador de juramento. Depois disso, Matthew e os outros destruíram o altar com sucesso, o que equivalia a salvar sua vida. De acordo com o procedimento normal, mesmo que Lara acordasse, ela ainda estaria em um estado altamente incapacitado. No entanto, quando ela estava prestes a morrer, um monstro escondido nas sombras estendeu a mão para ajudá-la. Criaturas do crepúsculo. Nos mitos antigos tecidos pelos deuses, as criaturas do crepúsculo eram um grupo de monstros nascidos ao mesmo tempo que os deuses na Era da Iluminação. Eles vieram do plano externo, e seus corpos estavam cheios de todos os tipos de mal, distorção e estranheza que os mortais não podiam imaginar. No processo de lutar com eles, os deuses descobriram que eles tinham uma divindade poderosa e eram difíceis de matar. No final, depois de pagar um alto preço, os deuses derrotaram as 13 criaturas do crepúsculo e as selaram em todo o mundo. No entanto, de acordo com o conhecimento de Matthew, as criaturas do crepúsculo na verdade não se importavam em ser seladas. Eles sentiam que esta era apenas uma nova residência para seus corpos físicos. Seus tentáculos espirituais ainda podiam penetrar o selo e alcançar todos os tipos de pessoas ao redor do mundo. Portanto, nas primeiras centenas de anos de selamento, as criaturas do crepúsculo sempre trabalharam duro para espalhar as distorções únicas em seus corpos para o mundo humano. Dentro da Seven Sun Alliance, havia um ditado. De acordo com essa teoria, as criações do crepúsculo eram as armas definitivas criadas por uma civilização mágica extremamente avançada, e o significado de sua existência era destruir o mundo. No entanto, o mundo não poderia ser destruído tão facilmente. Mesmo que tenha sido criado por Twilight, a destruição do mundo teve que seguir as leis básicas da ascensão e queda do plano. Eles tiveram que esperar pacientemente que o mundo de Aendor se desenvolvesse até o pico da supremacia e então lentamente seguir por um caminho de condenação eterna antes que pudessem aproveitar a oportunidade de destruir o mundo. Esta declaração até levantou uma conjectura mais radical. O poder das criaturas do crepúsculo era inteiramente derivado do lado negro dos deuses. A razão pela qual o Mago da Calamidade realizou a ascensão do Palácio Celestial foi para conter o poder dos deuses e o potencial de desenvolvimento das criaturas do crepúsculo, diminuindo assim a velocidade da destruição do mundo.
Da perspectiva da história, depois que os deuses foram exilados, a influência das criaturas do crepúsculo no mundo material também diminuiu. Fora isso, não havia nenhuma evidência direta para provar a validade desta conjectura. Quando Ronan apresentou esta conjectura a Matthew, ele também admitiu francamente que esta conjectura foi criada para caluniar os deuses. Talvez apenas o mago da calamidade soubesse a verdade exata. Matthew olhou para o corpo de Lara cautelosamente. O poder das profundezas do mundo das sombras estava reparando seu corpo. Sua pele negra como breu havia sido queimada pelo fogo divino, deixando apenas uma camada de membrana de carne vermelha e branca. Agora, as partes ensanguentadas estavam cheias de sombras, incluindo a metade de seu seio que havia sido cortada. Ela tinha cabelos curtos e afiados no couro cabeludo. Após a transformação, Lara parecia uma drow com albinismo severo. Sua pele era preta e branca, e era extremamente deslumbrante contra o fundo preto e branco. Eu conheço Galan, Levi disse em um raro tom sério. Ele é profundamente apoiado pelos monges malignos no Extremo Oriente. Nos últimos anos, mesmo em Aindor, vi muitos monges que adoram Galan. Ele lhes deu o poder de distorcer seus votos, permitindo-lhes obter um poder muito mais poderoso e maligno do que os monges comuns, enquanto distorciam seus mandamentos. Higar olhou diretamente para ele. Votos distorcidos? Por exemplo, comer tartarugas? Levi sorriu amargamente. Não como eu. Elas são realmente distorcidas. Monges que adoravam Galan distorciam abstinência, indulgência em prazeres sensuais. Eles festejavam todas as noites e não podiam deixar mulheres todos os dias. No entanto, se alguém não cumprisse esse mandamento distorcido, sofreria uma reação terrível. Muitos monges malignos conseguiam controlar seus desejos internos no início, mas depois se tornavam escravos de seus desejos. Também havia um monge que adorava Galan e se confessou para mim antes de morrer. Ele disse que não queria se aproximar de mulheres de jeito nenhum, e até queria vomitar sempre que via mulheres. No entanto, ele não tinha escolha. O juramento distorcido o forçou a se entregar ao prazer. Ele só conseguia se preparar e repetir o juramento chato dia após dia. Você sabe como ele morreu no final? Porque ele resistiu ao juramento distorcido nas profundezas de seu coração, ele realmente perdeu o corpo transcendental de um monge. Nos dias de dormência, ele acidentalmente contraiu uma estranha doença sexualmente transmissível. No final, a doença atacou seu coração, e ele morreu repentinamente. Fim do capítulo.